Olá, meus amados! Chegamos na quarta mensagem da série Vem com Josué. Hoje as muralhas vão cair. Essa mensagem está muito especial, cheia de princípios fundamentais para que você vença em Cristo Jesus, que te chamou para vencer, para avançar com Ele. Que bom ter você comigo aqui. Não esquece, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Você é meu parceiro, minha parceira aqui nesse canal. Compartilha com quem você ama. Shalom no seu coração. Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Essa é uma das histórias que mais nós ouvimos na infância, quando nós temos o privilégio de crescer na igreja, de crescer ouvindo a palavra de Deus. A batalha de Jericó é a guerra mais famosa da Bíblia. Interessante que por muito tempo a crítica histórica, a crítica científica tratava essa batalha como um grande mito, porque a arqueologia não achava vestígios da suposta muralha de Jericó. Sabia-se onde ficava geograficamente a antiga Jericó, mas essas muralhas grandes, fortes, famosas, não eram achadas, e o natural era que fosse achada. Mas no século XX, começaram a encontrar muitos vestígios da antiga muralha de Jericó. E em 1950, a famosa arqueóloga Kathleen Kenyon, britânica, doutora, muito renomada, depois quem tiver curiosidade, pesquise sobre o trabalho dela, ela então fez descobertas muito interessantes, comprovando que Jericó, de fato, tinha grandes muralhas, acharam os restos das muralhas e, olha que interessante, 2 coisas ficaram claras para os arqueólogos. Primeira, que a muralha caiu por uma espécie de terremoto. É claro que eles não vão dizer que foi no som do grito do povo de Israel, mas que algo fez as muralhas tremerem e caírem. Segundo, que depois de caídas, elas foram incendiadas. Isso fortalece e confirma o texto bíblico. Sim, existia muralha. Sim, caíram porque foram sacudidas. E sim, foram queimadas exatamente como está na Bíblia. É gostoso quando a arqueologia, quando a ciência confirma a Bíblia. Nós não precisamos disso para crer, mas é bom quando isso acontece. O interessante, gente, é que Israel atravessou o Rio Jordão de forma miraculosa, como nós pregamos no domingo. E depois que eles atravessaram o Jordão, o que aconteceu? O rio ficou lá abertinho, ficou lá um caminho perpétuo no meio do rio, para quem quiser voltar para trás. Não. O rio voltou a fechar, e lembre que o rio está em época de cheia, o rio está forte, não tem como voltar. Isso é um grande símbolo da vida com Deus. Ei,
quem quer viver com Deus não pode mais voltar para trás. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Jesus disse em Lucas 9:62, quem coloca a mão no arado, quem vem andar comigo, quem se entrega para mim e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ei, meu irmão, esquece, você agora é de Cristo. Não olha mais para trás, marcha para frente. O que ficou para trás já era. Não faça como a mulher de Ló, que está sendo resgatada por Deus do juízo, e apegada à cidade, olha para trás, quando advertida, não olhe para trás. Escreve no chat, eu não vou olhar para trás, eu nunca mais volto para a vida antiga, não volto mais para o pecado, não volto mais para a incredulidade, nunca mais me afasto do Senhor, eu não vou retroceder, eu vou marchar para os maravilhosos projetos de Deus na minha vida. A minha vida será como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18, aleluia. Só que eles ainda têm muitos desafios pela frente, e assim é a vida do crente. Ele vence uma batalha e já tem outra na sua frente. Se acostume com isso. Nosso descanso é na glória. Aqui a gente vai de batalha em batalha, mas de vitória em vitória, em nome de Jesus. E agora eles têm na frente deles uma cidade forte, uma cidade com muros muito fortes. Naqueles dias era muito difícil tomar uma cidade com muros bem construídos, altos, largos, tanto que a grande estratégia da época era montar o cerco em volta da cidade. Você não conseguia invadir, mas também você cortava os suprimentos de quem morava lá dentro, os obrigando a se render em algum momento. Mas Deus vai dar a Israel uma outra estratégia. Deus vai fazer com que os muros, as portas se abram para Israel passar. Isso me lembra o que Jesus disse em Mateus 16:18. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei porquê, mas algumas pessoas, quando lembram desse texto, entendem ele assim: vou edificar a igreja e o inferno não vai conseguir invadir a igreja. Não, é o contrário. O inferno não vai conseguir resistir à invasão da igreja. As estruturas que o inferno monta em nossa frente serão destruídas. Toda estrutura maligna, carnal, diabólica, tudo que é mal, que nos impede de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vai cair por terra, porque nós temos uma unção para romper essas estruturas. O Senhor falou: a unção está sobre mim para despedaçar os grilhões e pôr em liberdade os cativos. Paulo diz em 2 Coríntios 10:4 que nós temos ferramentas em Deus que não são carnais, mas são espirituais, que são poderosas para destruir fortalezas. Ei, meu irmão, não há barreiras para que você viva a vontade de Deus, porque elas vão cair por terra. Elas até existem, mas não vão prevalecer diante daquele que crê. Agora, a gente tem que entender que igreja é um exército. Infelizmente, tem uma metáfora que é muito usada para a igreja, mas que não condiz tanto com a realidade. Muitas vezes nós ouvimos e até falamos, acho que eu até já falei isso também, que a igreja se assemelha a um hospital, que é um lugar de gente doente, está todo mundo doente, e vamos aqui se tratando aos pouquinhos, todo mundo convalescido. Mas essa não é, em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que é onde a igreja é definida, essa metáfora de igreja como um grande hospital. Não. Sabe qual é a metáfora que mais aparece em relação à ação da igreja? Que a igreja é um exército. A igreja milita as batalhas de Cristo. O apóstolo Paulo, quando fala com Timóteo, seu discípulo, diz em 2 Timóteo 2:3, suporte comigo as dores como um bom soldado de Cristo.
Mais na frente, na mesma carta, capítulo 4, versículo 7, Paulo disse: eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei minha fé. Então a igreja é esse povo que luta, que se levanta no poder de Deus, que tem fraquezas, tem debilidades, mas que se levanta no poder do evangelho, para avançar, para conquistar. Acredito sim que a igreja tem uma ala hospitalar, como todo exército tem sua ala lá para recuperar os feridos da guerra, mas não é esse lugar de coitadinhos, de fraquinhos, ou doentinhos, não, meu irmão. Nós somos poderosos em Deus. Efésios 3:20 diz que em Cristo fazemos mais do que pedimos, mais do que imaginamos, pelo poder dele que opera em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, meu exército, meu povo, vão batalhar as minhas batalhas contra as trevas. Esse é o chamado de Deus para a gente. Se levanta, meu irmão, para conquistar, para avançar, empoderado em Cristo, para mudar situações. Essa é a grande ilustração da igreja. Nós somos o exército cujo general é Cristo. Quando estava lá Josué, perto de Jericó, então ele tem um encontro maravilhoso. Olhou para cima e viu um homem com uma espada desembainhada. Que coisa interessante. Josué não reconhece à primeira vista que aquele é um ser dos céus. Então, ele temeroso, imagino eu que também botando a mão no cabo da própria espada, ele pergunta: você é dos nossos ou você é dos inimigos? Interessante, porque os judeus, os hebreus, os israelitas, se vestiam de uma forma, tinham um aspecto. Os cananeus tinham um outro aspecto. E Josué está confuso. Aquele cara não parece israelita, mas também ele não parece cananeu. Quem é esse cara? E Josué pergunta: e você é dos nossos ou você é dos deles? E de fato ele não era uma coisa nem outra. Ele era uma teofania, uma manifestação de Deus de uma forma de anjo, de homem. É uma coisa não tão fácil de explicar isso. Alguns pensam que é uma cristofania, uma pré-encarnação do próprio Cristo ali como um anjo. E aquele anjo, que é uma representação do próprio Deus, fala a Josué o seguinte: não sou nenhuma coisa nem outra. Isso é muito importante. Nós temos que entender que Deus não é como nós. Deus também não é como nossos inimigos. Nós pensamos às vezes que Deus, ele está misturadão com a gente, sabe? Tipo assim, tudo que eu faço porque eu sou crente, Deus está comigo. Ou então que Deus está do outro lado sempre contra mim. Não. Deus está acima de Israel e dos cananeus. Nessa batalha, Deus vai batalhar com Israel. Mas se Israel, como eu expliquei na semana passada, se Israel sai da linha, às vezes Deus batalha com os inimigos de Israel, como já aconteceu. Teve situações que Deus disse: Israel, eu não estou com vocês, eu vou estar agora com os inimigos de vocês. Então você tem que entender que o compromisso de Deus é com o projeto dele. Não é com uma pessoa cujo, eu fiz uma aliança com Jesus, me converti, então custe o que custar, faça o que eu fizer, Deus está comigo. Não. Se você for contra a vontade de Deus, você pode ir contra o próprio Deus. Então Deus fala, o anjo fala: não sou nem de vocês nem deles, eu sou comandante do exército do Senhor. Você entende isso? Deus é contigo enquanto você está alinhado com Ele. Mas graças ao bom Deus, que nesse caso Josué, que já explicamos na primeira mensagem, que meditava na palavra de dia e de noite para guardá-la, alinhado com Deus, pode ter Deus ao seu lado. Que coisa boa é ter Deus ao nosso lado. Que coisa boa para Josué é ver que Deus estava ali com a espada desembainhada. Aleluia, isso é maravilhoso. Irmão, você precisa entender que o seu Deus, ele desembainha a espada ao teu favor quando você está seguindo a orientação dele. Isso é maravilhoso. Você não guerreia só.
Essa é uma consciência que tem que entrar na sua cabeça de uma vez por todas. Você não está só. Jesus disse à sua igreja: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Isso é muito bom. Mas pastor, parece que está tudo contra mim. Parece, se você está andando com o Senhor, quem milita contigo é poderoso demais. Eu lembro de Eliseu cercado pelos inimigos, e aí o servo dele levanta de manhã e fala: ai meu Senhor, quantos inimigos cercam-nos. Eliseu fala: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o cara disse: como assim? Eliseu ficou louco? Quem está conosco? Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele. Segunda Reis capítulo 6, abre os olhos dele para que veja. E quando ele abre os olhos, tem um monte de anjo, cavalos e carros de fogo cercando a cidade. Aleluia! Que Deus abra os teus olhos, que Deus te faça perceber que Ele está contigo. Se anima nisso a cada dia. Eu não guerreio sozinho, o meu Deus guerreia comigo, o meu Deus vai comigo. Agora, uma coisa muito interessante, gente, ouça. Josué, ele não consegue logo discernir que é Deus. Ele pergunta: quem é? E às vezes acontece isso com a gente. Nem sempre conseguimos discernir se é Deus. E às vezes tomamos Deus como inimigo. É Deus agindo e você pensa que é o inimigo. Igual os discípulos no barco em Mateus 14, 26. Lembra? Antes de Pedro andar sobre as águas, quando Jesus veio andando sobre as águas, o que eles disseram? É um fantasma. Acharam que Jesus era um espírito mau que vinha assombrar eles. E às vezes também a igreja começa a achar que uma coisa maligna é Deus. Paulo diz em 2 Coríntios que às vezes o diabo, Satanás, se disfarça de anjo de luz para enganar a igreja. E aí se associa em falsa doutrina, em falsas práticas. Ele fala lá em 2 Coríntios 11, falsos apóstolos, que é o contexto desse texto do diabo vestido de anjo de luz. Então, o que é que nós precisamos? Discernimento. Ei, nem tudo que brilha é Deus. O diabo às vezes brilha para nos enganar. E nem tudo que é esquisito é o diabo. Às vezes é Deus nos provando, nos guiando. Nós temos que aprender a discernir a voz de Deus. João 10, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Aprende a discernir. Busca na palavra. Pastor, como eu vou discernir se é Deus ou se não é Deus? Meu irmão amado, é a palavra. É o coração na palavra. A palavra santa, pura. No caso ali em 2 Coríntios 11, quando Paulo fala dos falsos obreiros, que são como Satanás travestidos de anjos, ele está enfatizando um evangelho adulterado, coisas esquisitas, não puras, não santas, que alimentam a carne. Gente, aquele anjo do Senhor, aquela teofania ali, falou o que para Josué? Primeira coisa que eu lhe digo, Josué, é: tira a sandália dos pés, porque aqui é terra santa. O que é de Deus é santo, nos confronta. A princípio nos constrange, mas nos cura, nos transforma, nos liberta. O que parece de Deus, mas não é, nos enrola, nos tapia, acaricia o nosso pecado e nos cozinha para o abismo. Cuidado, discernimento, palavra genuína no seu coração. Aleluia. Interessante que Josué se dobrou como quem adora. Ouça uma coisa, isso é muito bonito, porque quando ele vê que ali é uma figura divina, um representante de Deus no mínimo, que aceita adoração, então por isso que a gente crê que é o próprio Deus ali. Quando ele vê isso, ele não fica: ai, e agora? Não, a primeira coisa é adorar, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Ei, um crente que em primeiro lugar adora, que começa a sua oração adorando, começa o seu dia adorando, é um crente que entendeu quem está no controle. É um crente que eu sei que está no caminho certo. Você é de Deus? Então me diz aí, me diz o que eu tenho que fazer. Não, ele vai perguntar.
Ele vai perguntar daqui a pouco, me diga o que eu tenho que fazer, mas antes disso, oh, maravilhoso, que bom te ter aqui, grandioso, poderoso. Começa teu dia adorando. Começa a tua oração adorando. Que a adoração flua do teu coração, porque ela revela uma consciência de que você sabe quem está no controle. Olha quem chegou, é o Altíssimo, é o Poderoso, é o Santo, é o Invencível, é o Maravilhoso. Ele está no nosso meio. Então essa é a consciência de quem conhece a Deus. Aleluia. E aí, o Senhor vai dizer a Josué: eu entreguei Jericó nas suas mãos. Significa isso? Tem trabalho. Eu vou fazer a minha parte, eu vou facilitar. O grosso eu vou fazer, mas você tem o que fazer também. Eu entreguei nas tuas mãos. Ouça isso. Esse é um conceito que aparece o tempo todo na palavra. Deus entrega as coisas nas suas mãos. Significa isso? Que você tem um trabalho a fazer. Tem um toque, tem uma finalização, tem uma parte que é sua. Moisés, o que tem nas mãos? A viúva lá em Sarepta, o que tens em casa? A outra viúva, o que tens aí? A farinha e azeite. A outra viúva de Eliseu, o que tens em casa? Só azeite. O que tens? Os talentos que tens? O que fizeste com o que eu te dei? Então entende isso. A sua vitória começa a partir do que Deus está colocando nas suas mãos hoje. Do ponto que você está hoje, do que você sabe hoje, do que está na tua mão hoje, começa a se mover nele a partir do que ele já entregou nas tuas mãos. E mais ele vai entregar nas tuas mãos. Entreguei Jericó nas tuas mãos. E aí Josué se pergunta assim, mas o que é que eu faço? Por onde é que eu vou? O que diz o Senhor ao seu servo? Que coisa linda, que frase, eu li essa frase hoje, já tocou meu coração. É tão simples, mas é tão profunda. O que diz o Senhor, o dono, quem manda de verdade, ao seu servo? Que coisa maravilhosa. Que comecemos os nossos dias assim. Primeiro, adorando. E segundo, perguntando ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Deus: o que diz o Senhor ao teu servo? A quem está aqui disposto a te obedecer. Aleluia! A quem está aqui disposto a fazer tudo que o Senhor mandar. O que tu me dizes? Aleluia! Em Provérbios 2:6, Salomão diz o seguinte: o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Agora, olha o melhor, o 7. Ele reserva, é uma coisa reservada, uma coisa exclusiva. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda o caminho dos justos e protege o caminho dos seus fiéis. Tem versão que fala assim, ó, ele guarda a verdadeira sabedoria para os justos. Sabe a pessoa que teme a Deus? É para ele que Deus vai entregar a genuína sabedoria. Ei, muitos se acham espertos, muitos se acham sabidos, muitos se acham experientes, mas a genuína sabedoria, a estratégia infalível, o caminho da vitória, Deus reserva para quem o teme. Deus está reservando estratégias para você. Jeremias 33:3, clama a mim, Jeremias, ora mais. E olha que Jeremias orava, rapaz. Olha que Jeremias era homem de oração. Ele fala, clama mais, Jeremias, e eu vou te mostrar coisas firmes, coisas quentes, fortes, infalíveis, grandes, que você não sabe, mas eu vou te mostrar se você andar comigo, se você vier caminhar comigo. Salmo 25, versículo 12, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Mais uma vez, a instrução de Deus está reservada para aquele que o teme, para aquele que o busca, para aquele que faz do Senhor a sua rocha, o seu escudo, o seu guia, faz dele o seu todo.
Agora, vamos lá, meus amados, vamos pensar aqui, já vamos para o finalzinho, hoje não vou demorar não. Vamos pensar aqui. As instruções vieram. As instruções vieram. E Josué as cumpriu cabalmente. E as muralhas de Jericó caíram. E em Hebreus 11:30, Hebreus diz que pela fé caíram as muralhas de Jericó depois de serem rodeadas durante 7 dias. As muralhas caíram pela fé, como depois de serem rodeadas 7 dias. Espera aí, foi pela fé ou pelo rodear? Pela fé. Mas a fé, como já falamos outro dia aqui, a fé genuína leva a uma ação. Isso é fé, entende? Fé não é pensamento positivo, vai dar certo. Vai dar certo, eu confio. Olha, não. Fé é ouvir o que Deus fala e obedecer. É buscar em Deus a direção e seguir. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados 7 dias, depois que o homem que recebeu a instrução, atendeu a instrução, então a sua fé foi comprovada. Como o Tiago fala, a fé sem uma obra, sem um produto, é uma fé morta, fingida, ineficaz, irreal. Uma fé genuína, ela frutifica numa ação. Outra coisa, a fé também não é só um sentimento, eu estou sentindo que vai dar certo. Não, a fé toca o sentimento, sim. Porque Filipenses 4:7 fala que a paz de Deus, ela guarda nosso sentimento em Cristo. Então a fé toca o sentimento. Mas não é só um sentimento, não, a fé é também uma consciência racional. Deus me direcionou e eu vou obedecer. A palavra diz e eu creio. Eu obedeço. É como Pedro em Lucas 5. Senhor, tentamos pescar a noite inteira. E olhe que eu sou pescador profissional. Eu cresci aqui nesse lago, chamado de Mar da Galileia, pescando. O Senhor, pelo que eu sei, é carpinteiro. Teu pai, José, é Zé Carpinteiro de Nazaré. E o Senhor quer me instruir como pescar? Mas o Senhor tem uma palavra poderosa. Eu não vou questionar. Com base na tua palavra, nós lançaremos a rede. Com base no que o Senhor fala, eu vou agir. Isso é fé. É ouvir a Deus e acreditar e agir de acordo com a vontade de Deus. Coloca no chat aí, a minha fé vai gerar uma ação. A minha fé vai frutificar. A minha fé vai me levar a dar passos em direção à maravilhosa vontade de Deus. Agora vamos para o finalzinho. Gente, qual foi essa vontade de Deus? Qual foi essa orientação que Deus deu? Uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio ridícula. Uma procissão em volta dos muros. 6 dias dando volta nas muralhas, no 7º dia, dá 7 voltas, sacerdotes na frente do exército, uma coisa contraprodutiva. Interessante esse ponto, abri um parêntese. Sempre foi assim em Israel, sempre os sacerdotes foram à frente abençoando o povo. Depois leia do Deuteronômio 20, quando saíres para a guerra contra povo maior do que você, Israel, não tenha medo, faça só uma coisa, o sacerdote irá na frente e declarará a bandeira, a vitória, a bênção do Senhor sobre vós, porque a vitória de vocês quem dá é Deus. Vocês são um povo diferente, aleluia. Então ali, um povo carregando um baú, uma arca, rodando uma procissão, depois toca as trombetas e grita, é para ganhar no grito. Daí surgiu ganhar no grito em Jericó. É para ganhar literalmente no grito. Que negócio esquisito é esse? Ouça, eu fico imaginando como o povo de Jericó, que esperava uma
ataque, de gente derrubando os portões, escalando os muros, jogando fogo na cidade para poder conquistá-la, começou a ver e a pensar sobre aquilo ali. Eu acredito que muitos acharam ridículo o que estava acontecendo. Será que eles pensam que vão ganhar da gente rezando aqui, benzendo aqui a cidade, com essa mandinga aqui? Acho que macumba vai pegar na gente aqui, Muita gente rindo daquilo. Então ouça uma coisa, isso é muito sério. Aquela ordem de Deus era estrategicamente, militarmente absurda, mas era a ordem de Deus. Ouça uma coisa, a palavra de Deus nem sempre será 100% compreendida por você a princípio, mas que ela seja 100% obedecida. Ninguém em Israel sabia por que aquilo, ninguém sabia explicar. Eu tenho até uma teoria, que é Diogo, uma teoria minha. Se você pesquisar na cultura antiga, havia um ritual de rodear a cidade, oferecendo a cidade cercada a chance de se entregar. Talvez Deus estivesse oferecendo a Jericó a chance de se entregar e de se converter, tal qual fez com Raabe. Mas aqui é uma teoria minha. A verdade é que ninguém sabe para que aquilo. Por que 6 dias? Por que não 4? Por que não 3? Por que não 15? Por que não 20? Por que no 7º dia era 7 de volta? Por que esses números? Por que essa ordem de arca na frente? Sabe? Lógico, a gente pode buscar simbolismos aí, mas nada é comprovado. Ninguém naquele tempo sabia, mas obedeceu. Parecia esquisito, retrógrado, contraproducente, mas obedeceu. Ouça, irmãos, confiar em Deus e seguir a sua palavra vai parecer às vezes ridículo, absurdo, retrógrado, contraproducente. Muitos vão dizer que você é fora da moda, que você é um religioso bitolado, que você não compreende a modernidade, que você está vão rir de você. Como imaginamos que riram de Noé, quando ele construía uma arca, porque ouviu Deus, num lugar seco. Ninguém constrói barco grande em um lugar seco. Barco grande se constrói dentro da água. Mas ele construiu ali, e eu imagino que todos riram dele, mas depois o tempo mostrou quem estava certo. E ouça isso, o tempo tem passado e a palavra de Deus continua precisa. Quem tem ido contra essa palavra continua se destruindo, e quem tem se apegado a ela continua construindo a sua vida em vitória. Podem rir de você, chamar de retrógrado, de ridículo, de absurdo, de fanático. Siga a palavra. Agora siga a palavra mesmo, não a crendice, não que você pensa que é palavra, não mitos que nós pensamos que é, não, conheça a verdade te libertará, até desse medo de ser aprovado ou não, a verdade te liberta, porque você sabe que os céus te aprovam, você sabe que Deus te aprova, você sabe que você está aliado com o coração de Deus. Gente, esse mundo cada vez mais ridiculariza quem tem valores firmados na palavra. Hoje eu fiquei assustado com a notícia. A França agora aprovou na sua Câmara dos Deputados, falta o Senado, mas vai passar, uma lei que aprova o aborto até os 9 meses do bebê. Bebê formado. O bebê está pronto, tem sentimentos, mas se a mãe estiver sofrendo de alguma forma, tiver um sofrimento psicossocial, o que é super subjetivo, qualquer um pode alegar, não, estou sofrendo, estou mal, estou depressiva, aí você pega um bebê formado, prontinho, com sentimentos já, e mata o bebê. Então beleza, a mãe não quer, então pega o bebê, bota para adoção. Bebês recém-nascidos são os mais fáceis de achar uma família, mas não, a mãe não quer, não presta, descarta um bebê com 9 meses. Aí se você fala contra isso, você é retrógrado, você é reacionário, você é ultrapassado. Eu sempre falo aqui, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu sou de Cristo, meu amigo. O que tiver na palavra, eu defendo. Não importa quem estiver defendendo. O que tiver na palavra, eu defendo. Porque eu tenho certeza que o meu Pai, o Pai
que quando colocou Jesus no ventre de Maria, mal ela tinha concebido, ela chegou na casa de Isabel, que tinha outro feto na barriga, 2 fetos, uma sementinha, um zigoto em Maria, um feto de 6 meses em Isabel. Aí chega Maria com o zigoto, sauda Isabel dentro de casa, shalom prima. Quando Isabel ouve o shalom de Maria, o bebê, o feto fica cheio do Espírito Santo. Agora pensa se esse feto é importante para Deus ou não. Deus enche ele do Espírito dentro da barriga. E o outro, que é um zigoto, Isabel fala assim, ó, que me devo a honra de receber na minha casa a mãe do meu Salvador. Tem um zigotinho aí, mas esse zigotinho já é meu Salvador. Esse zigotinho já está batizando o meu bebê com o Espírito Santo. Aleluia! Então essa é a minha fé. Se à direita, se à esquerda, se de cima ou de baixo defender, não me importa. Se me chamarem de ridículo, de retrógrado, eu fico com o meu Deus. Olha, vão ridicularizar a sua fé, mas cumpra, faça, caminhe, dê as voltas na muralha. E na hora certa, de uma maneira miraculosa, os muros vão cair. E quando caírem, eles também não vão crer. Vão tentar explicar de uma outra forma porque a sua vida prospera, vence e avança. Mas a explicação é uma. Há um Deus que luta por você. Você confia nele. Você obedece a ele. E ele está com a espada desembainhada. Interessante que ninguém em Jericó viu Deus com a espada desembainhada. Mas ele estava ali. E foi ele quem derrubou as muralhas de Jericó. E é Deus. Não há barreiras para quem confia no Senhor. Não há obstáculos para quem obedece a Deus. Ele abre a porta. Ele falou, Ciro, eu te tomo pela mão direita e eu vou abrir na sua frente as portas. Vou despedaçar os ferrolhos, porque eu estou contigo. Apocalipse 3, Filadélfia, você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Então eu coloco diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Guarda a palavra, confia na palavra, faz a vontade de Deus e espera, porque grande será a tua vitória. Todo muro que lhe impede de viver a vontade de Deus, que lhe separa do que Deus tem para você, cairá por terra. Agora não come pilha de ninguém. Imagina se Israel ali rodando, começa a comer pilha, e ridículo, ele tá feio, né? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos disfarçar aqui. Não, estão nem aí, ó, rodando. E no último dia, no último momento, gritaram, um grito de louvor, de adoração, e Deus se moveu. E Deus vai se mover ao nosso favor, quando o nosso coração estiver ligado, focado nele, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, com a sua casa. Eu creio muito, eu tenho dito isso aqui, e tenho vivido, que um novo tempo está chegando. Deus está nos conduzindo para um novo tempo. 2021 começa um tempo muito novo. E você está sendo preparado por Deus para esse novo tempo. Deus quer nos levar a viver a sua vontade, a herdar as promessas dele. Porque nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo. É só crer, só se mover, é só obedecer. Ele milita conosco, Ele vai conosco. Vamos orar juntos. Tem uma canção aí, Samuca, tem uma canção aí, Gel. Canta um pedacinho da canção e nós já voltamos. Canta a canção para preparar. A gente já volta orando. Fica aí, não sai não. A oração é um momento fundamental de unção, de poder, de graça para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que bom que estás conosco. Que bom que temos o Senhor ao nosso lado. Tu és tremendo, Tu és invencível. E a minha pergunta para o Senhor, Pai, hoje, que seja a pergunta de cada um dos meus irmãos que acompanham esse culto, que estão ligados com o Senhor agora, é: o que o Senhor diz aos Teus servos? Eu sei que a Tua palavra já nos diz muito, e que o Senhor nos dê graça para obedecê-la integralmente. Mas nos dá também, Senhor, direções particulares.
e que possamos crer no Senhor e caminhar pela fé. Que andemos na tua estratégia, não na nossa, meu Pai. Que rodeemos as muralhas ou façamos tudo aquilo que o Senhor nos mandar. Não importa o que o mundo pensa, nós somos diferentes dele. Nós não somos do mundo, nós não pensamos como eles, nós pensamos como Cristo. A nossa mente é de Cristo. Pai, nos ajuda nisso, Senhor. Ajuda o meu irmão a ter coragem, Senhor, de obedecer a tua palavra, de andar atrás da arca que é Cristo. Nos ajuda, Senhor, a esperar o tempo. Ouça isso é profético também. Talvez Israel ficou ansioso, aleluia, ali esperando. Quando é? 6 dias, porque não no 7º dia? É no tempo certo. Em Hebreus 10, a palavra diz que nós temos que ter paciência para perseverar, para depois de termos feito a vontade de Deus, herdar a promessa. Então é no tempo de Deus, não no seu. Persevera em fazer a vontade dEle. Persevera em dar as voltas que Ele mandou você dar. Persevera em construir a vida que Deus te mandou construir. Que as muralhas do inferno, do mal, do pecado, do cativeiro emocional, espiritual, financeiro, o que te prende, vão cair, porque Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Em nome de Jesus. Receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba a vida de Deus, receba o poder dEle na sua vida, em nome de Jesus. Como é que parece, é? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia! Mas parece que estou cercado, mas sou guardado. Isso é tão bom, aleluia! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que uno minhas guerras. Aleluia! Assim que eu